Olá, Nutri! Vamos iniciar a nossa aula de resolução de questões para concursos, certo? Vamos resolver hoje uma prova de concurso de nutrição, tá? Prova, assim, que é bem parecida, né, com as demais. Os assuntos não caem em prova, realmente despencam, tá? Então, a gente realmente precisa estar bem afiados, né? Nós temos que estar bem afiados quanto a esses assuntos, tá bom? Então, já dá um like aqui. Se chegar a 100 likes, eu disponibilizo essa aula lá nos grupos do nosso Instagram, que é o foco.nutricão.concurso, certo? Então, eu vou disponibilizar lá se chegar a 100 likes, tá bom? Se não chegar, infelizmente, quer dizer que vocês não estão aí curtindo essas aulas, né? E vocês dando like, quer dizer que vocês curtiram, que vocês gostam desse tipo de conteúdo, e então faremos mais, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a aula falando sobre o guia alimentar. Então, foi o concurso de prefeitura de Cuiabá, certo? Essa prova, essas questões que foram tiradas. Foi pela banca IBFC. Essa banca ela está sendo muito requisitada, né? Em relação aos concursos, para fazer os concursos aí de prefeituras e também concursos a nível nacional, certo? Então é uma banca aí que realmente a gente tem que estar bem afiado, bem atento, né, em relação ao que ela mais cobra, certo? Então vamos lá, vamos falar aqui do guia alimentar, certo? Primeira questão: o guia alimentar para a população brasileira é uma estratégia para implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A respeito dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, recomendados no guia em sua segunda edição, que é a edição de 2014, analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso. Certo. Então, ele quer aqui que a gente faça V ou F, certo? Quando vocês estiverem numa prova e estiverem com o tempo curto, eu peço a vocês que já larguem direto, né, para o que se pede a questão, tá? Para não perder tempo, certo? Isso se vocês não tiverem tempo, né, de ficar ali trabalhando a questão, de ler muita coisa em relação à questão, que às vezes a questão vem com a é, com um questionário enorme, certo? Então, essa parte aqui, às vezes, da questão vem muito grande e, às vezes, a pessoa não está com tempo, tá ali com 30 segundos para resolver uma prova. Se a pessoa estiver sem tempo, então, peço a vocês que já vá logo para o que está pedindo a questão, tá? Para o comando da questão, que no caso aqui é V ou F, conforme o guia alimentar, tá? Então, vamos lá. Então, o guia ele fala: procure fazer as refeições apenas quando sentir fome, respeitando os sinais de estímulo do corpo e sempre que possível. Prefira estar sozinho nesses momentos, focando sua atenção na percepção de sabores e texturas dos alimentos. Normalmente, né, na verdade, o guia ele recomenda que você faça as refeições em família, certo? Não é recomendado estar assistindo televisão ou com distrações, e sim realmente focando, né, ali no alimento, na textura, mas que sejam em companhias agradáveis, tá? Em um ambiente agradável, assim como a companhia da sua família, certo? Um exemplo, tá bom? Então aqui torna-se falso. Se você tem habilidades culinárias, se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. E se você não tem habilidades culinárias, procure adquiri-las. Isso aqui é verdadeiro, certo?
é verdadeiro. Seja crítico quanto à informação, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais e estimule outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso aqui também é verdadeiro. Está pedindo, né, para que a pessoa tenha autonomia de fazer boas escolhas alimentares, certo? E é isso realmente que o guia quer, né? Que a população brasileira tenha autonomia e tenha o cuidado para com a sua saúde, certo? Então, eu também gosto de falar isso para os pacientes no hospital, tá? Então, sempre eu venho lembrando o paciente, olha, você também é responsável pela sua saúde, tá? Então, não adianta eu fazer uma conduta, uma terapia nutricional, se o paciente não acata, né, aquela terapia nutricional, tá? Então, sempre eu gosto de lembrar isso para o paciente, tá bom? E é isso que o guia quer que o paciente tenha, quer que a população brasileira tenha essa autonomia de boas escolhas quanto à alimentação, certo? Então, é FVV. Item A. Item A. Mais uma de guia alimentar, né? Então, o guia alimentar para a população brasileira traz a recomendação de que os alimentos in natura ou minimamente processados, tais como devem ter a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna com os exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados, certo? Então, o que o guia nos traz, né? Aqui tem no item A, café. É considerado, sim, um alimento minimamente processado, um alimento in natura, tá? O arroz parbolizado também, que ele também pode ser até uma opção, né? Mais saudável do que o arroz branco, certo? Então, se o paciente é diabético, ele não gosta do arroz integral, você pode dar sim essa opção de arroz parbolizado, tá bom? Que ele perde poucos nutrientes no seu processamento, pois ele é minimamente processado, tá? E farinha de trigo também é considerado minimamente processado, tá bom? Então é o item A. Frutas frescas, secas e em caldas ou cristalizados, está errado. Carne seca, queijo e biscoito recheado, é um ultraprocessado, certo? Sardinha, atum e molho enlatado também, tá? Então, temos aqui, né, como eu falei, o arroz, temos também aqui o café, certo? E as farinhas, tá bom? Assim como a farinha de trigo, a mandioca ou a de milho também. Entra no in natura ou minimamente processado, tá bom? Vamos aqui para a terceira questão. No período pós-absortivo, aproximadamente 2 horas após a refeição, a gradativa redução da glicemia induz o organismo a buscar mecanismos capazes de reverter esse quadro, a fim de se evitar episódios de hipoglicemia, sendo a glicogenólise um dos primeiros mecanismos a serem estimulados. Assinale a alternativa que apresenta hormônios responsáveis pelo estímulo da glicogenólise. Insulina e TSH, a gente sabe que insulina é um hormônio anabólico, então aí já deixa incorreta, né, essa alternativa, tá bom? Glucagon e eritropoetina. Glucagon até que pode ser, mas eritropoetina
ele é um hormônio, né, formado ali nos rins, tá? Que vai atuar na maturação das hemácias, tá? Então, é tanto que o paciente que tem alguma disfunção renal, ele vai ter anemia decorrente a essa deficiência de eritropoietina, certo? Então, não tem nada a ver. Adrenalina e glucagon, ok, são hormônios catabólicos, certo? Cortisol e insulina, não, a gente sabe que insulina é um hormônio anabólico, tá? Então é o item C. Aqui é sobre a vitamina C, né? Vamos para mais essa questão sobre vitamina C. A vitamina C possui papéis importantes no metabolismo, tanto como cofator quanto como coenzima. A respeito das funções da vitamina C, assinale as alternativas a seguir. 1. Produção e manutenção do colágeno. Certo. Vitamina C também ele atua como antioxidante, tá? E também atua aí na produção de colágeno. Então, ela é bem atuante, né, naqueles pacientes que têm lesão por pressão, ou então que tem uma ferida operatória. Então, é interessante, né, ter uma boa ingestão de vitamina C, que não é muito elevada a vitamina C, certo? A ingestão RDA da vitamina C não é tão alta, tá? Então, assim, tendo um bom aporte de vitamina C, se consegue, sim, uma boa produção de colágeno, tá? Participação no processo de cicatrização, né? Como eu falei, cicatrização de feridas operatórias, de lesão por pressão, certo? Em pacientes acamados, ou então ali que está não pode realmente, né, ter uma boa mobilidade, está incapaz de ter uma boa mobilidade, né, que favorece a lesão por pressão. Então, é interessante manter esse bom aporte de vitamina C. Redução do ferro férrico a ferroso, correto. Então, ele vai ajudar a absorver, né? Vai ajudar na absorção de ferro não M, certo? Justamente devido a essa redução, transformando o ferro férrico em ferro ferroso. Então, vai aumentar a absorção desse ferro, certo? Então, todas estão corretas. Item D. Vamos a mais essa questão. A ingestão dietética as ingestões dietéticas de referência, que são as DRIs, correspondem ao conjunto de valores adotados por diversos países, incluindo o Brasil, a fim de servir como meta para adequação nutricional e como referência para avaliação do progresso em direção a essa adequação. A respeito da aplicação das DRIs, assinale a alternativa correta. Certo. Então, assim, a questão, né, bem grandona, só para falar, só para perguntar se essa alternativa está ou não correta. Recomenda-se o uso dos valores de necessidade média estimada como meta de ingestão de nutrientes no planejamento da dieta para o indivíduo. Incorreto. O que é usado é a RDA, tá? Para planejar a dieta do indivíduo. Sempre eu falo isso na aula, né? Lá no nosso curso, que é a RDA, certo? Dou até o bizu para a gente sempre lembrar e não errar na prova, né? A ingestão adequada, que é a AI, deve ser utilizada para avaliar a adequação de ingestão de um nutriente por um indivíduo, quando a ingestão dietética recomendada não está disponível para aquele nutriente. Quando a ingestão para avaliar a adequação da ingestão de um nutriente por um indivíduo. Quando a ingestão dietética recomendada não está disponível para aquele nutriente. Até agora, esse pode ser considerado correto, tá?
Mas pode estar mais correto ainda, pode dar uma melhorada aqui nesse item, tá bom? Mas vamos ver os próximos. Quando a ingestão de um nutriente é inferior ao nível máximo de ingestão tolerável durante um grande número de dias, há risco potencial de efeitos adversos tóxicos. Não, o efeito adverso tóxico é quando está além da UL, certo? Porque a UL é o limite de ingestão máximo tolerável, certo? Então, se ultrapassa aquele limite, né, de ingestão, aí sim pode gerar efeitos adversos nesse indivíduo, tá bom? Para avaliar a adequação dos macronutrientes da dieta, deve-se considerar os valores de distribuição aceitável de macronutrientes, estando estabelecidos a MDR para carboidratos, fibras, proteínas e gorduras totais, poliinsaturados, monoinsaturados e saturados. Na verdade, aqui não vai entrar a fibra, certo? Na MDR não entra a fibra. Ok. Então, coloquei aqui esse slide das nossas aulas, tá? Sobre as DRIs. Então, temos aqui a ingestão adequada, que é o AI. Como falamos, né? Substituir a RDA quando não há evidências científicas suficientes para obter-se a RDA, certo? E a UL, como eu falei, é aquele nível máximo de ingestão tolerável. Se ultrapassa a UL, pode gerar intoxicação daquele nutriente, certo? Assim como efeitos adversos, tá? Em relação àquele nutriente que ultrapassou esse limite máximo tolerável, como já fala o nome, né? O L, Upper Intake Level, tá? Upper. Vamos lá. Mas essa questão, a doença nutricional ocasionada pela carência de, aí o nome do nutriente é o beriberi, afecção que, de maneira geral, caracteriza-se por insuficiência cardíaca e nervosa. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, deficiência de beriberi, que é a vitamina B1, está relacionado à tiamina, certo? Item B. Então, temos aqui, né, em relação à recomendação de tiamina, e o bizuzinho é esse, tá? Beriberi, vitamina B1, tiamina, tá? Então, a gente pega aqui o Bzinho, lembrar de vitamina B, tá? E esse izinho, a gente lembra de vitamina B1, certo? E esse a gente tenta lembrar de alguma forma, usando a criatividade, o T, certo? B1, lembrando do T de tiamina, tá? Beriberi, vitamina B1, tiamina, certo? É expressivo o número de gestantes com anemia por deficiência de ferro, sendo a maior causa por ingestão insuficiente de componentes hematopoieticos. Assinale a alternativa que apresenta a ingestão dietética recomendada, RDA, de ferro para gestantes. Então, é o item D, 27 miligramas de ferro dia para gestantes, tá? Justamente para evitar, então, a anemia na gestação, certo? Lembrando que a anemia pode
gerar uma hipóxia, cansaço, fadiga, tá? E a hemoglobina abaixo de 6, já pode ser necessário fazer uma transfusão de sangue, tá? Então, a paciente, né, já pode necessitar de uma transfusão de hemácias, tá? Hemoglobina ali abaixo ou igual a 6, tá bom? Vai depender do protocolo, tá? Então, para evitar, então, a gente tem, né, que orientar essa paciente a ter um bom consumo de ferro, certo? Principalmente aquelas gestantes que são vegetarianas, tá? Sabendo que os vegetais e o ovo, tá? Possuem ferro não M, que é um ferro de baixa absorção, certo? Um ferro de baixa absorção, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui a recomendação de ferro, né, que eu trouxe aí das nossas aulas, tá bom? Para vocês lembrarem, tá bom? Então, temos aqui a RDA 27. Temos aqui mais essa questão, vamos lá. O leite materno apresenta composição específica que se ajusta às necessidades nutricionais do lactente e é compatível com as suas limitações metabólicas e fisiológicas. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, ele quer a incorreta, tá bom? Isso aqui pode pegar a pessoa que tá ali ansiosa, tá nervosa na prova, tá bom? Então vamos sempre marcar ali o que a questão pede, tá? O colostro é um fluido secretado pela glândula mamária imediatamente após o parto e possui 10 vezes mais caroteno que o leite maduro, o que lhe confere a cor intensa, né? Aquela cor mais amarela, mais forte. Isso aqui tá correto, tá? Lembrando que é a incorreta. A principal proteína do leite materno maduro é a caseína, uma proteína mais facilmente digerida do que a lactoalbumina, a principal proteína do leite de vaca. No caso aqui, ele inverteu, certo? A principal proteína do leite materno maduro, na verdade, a lactoalbumina. E a do leite de vaca é a caseína, certo? Lembrar aqui do K que tem a sílaba CA, né? K de vaca, certo? Lembrar aqui da caseína, certo? Vaca, caseína, tá bom? Lembrar, sempre é bom fazer associações, por mais que seja bobo, tá? Mas você vai lembrar na prova, tá certo? Na hora do nervosismo, da ansiedade, você vai conseguir associar e tirar as dúvidas, certo? Vai conseguir associar aquela palavra a outra, né? E dessa forma vai descartar as outras possibilidades, tá bom? Então, isso aqui é um bizu que eu passo para vocês e passo demais para os meus alunos, certo? Que é a associação, que é uma forma maravilhosa de memorização, tá bom? Vamos aqui. Então, encontramos a incorreta, né? O item B. A lactose, principal carboidrato encontrado no leite humano, facilita a absorção do cálcio e ferro do leite. Ok. As concentrações de gordura no leite se modificam tanto quantitativamente quanto qualitativamente em relação à dieta materna, bem como ao longo da mamada, certo? Ali no final da mamada, né, onde se concentra a maior parte da gordura, tá bom? Então, há maior concentração de gordura ali no final da mamada. Vamos para mais essa questão. Os são micro-organismos vivos que habitam o trato gastrointestinal, principalmente o intestino grosso, e, quando administrados em quantidades adequadas,
conferem efeitos benéficos à saúde do hospedeiro por meio de uma interação com vias metabólicas e com o sistema imune. Então, micro-organismos vivos. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, a palavra-chave aqui, né, são micro-organismos vivos. Será se são probióticos? Sim, são os probióticos. Micro-organismos vivos são aqueles chamados probióticos, né? Normalmente lactobacilos, tá bom? São aí utilizados, né, como probióticos, tá? E os pré-bióticos, normalmente alfoz, inulina, são fibras solúveis, né, que fermentados ali no intestino formam os ácidos graxos de cadeia curta, certo? E que são então os pré-bióticos, vai também servir, né, como alimentação aí para melhora da flora intestinal, tá? Então vai melhorar o tipo de bactéria, certo, da nossa flora intestinal, prevenindo assim com que bactérias patogênicas hajam, né, de forma de doença, né, no nosso organismo, tá? Então, aí estão os probióticos, certo? E outra coisa importante falar sobre os probióticos, aqueles pacientes que têm risco de translocação bacteriana, principalmente aqueles pacientes com imunidade muito baixa, é interessante que seja evitado na prática clínica, tá? Nesses pacientes, tá bom? Então, fica aí o bizu em relação ao uso de probióticos, certo? Porque se houver, né, uma translocação bacteriana, um paciente pode vir, né, a ter uma sepse, uma piora do quadro clínico, tá bom? Em relação aos simbióticos, simbióticos nada mais é do que a junção do probiótico com o pré-biótico, tá? Normalmente foz, inulina, mas os micro-organismos, tá? Tudo dentro de um sachê, dentro da mesma composição, certo? E aí a gente pode suplementar esse simbiótico, tá? Então temos aqui o slide sobre fibras solúveis, né? Lembrando aí que as fibras solúveis possuem esse efeito pré-biótico, tá? Lembrando sempre do foz e da inulina, são bastante utilizados na prática clínica. Vamos aqui para mais uma questão. A, espaço, é o aminoácido mais abundante no organismo, sendo considerado não essencial, pois pode ser sintetizado por praticamente todas as células do corpo humano. Diversos estudos sobre o papel na síntese proteica, no volume celular e na síntese de glicogênio sugerem que esse aminoácido possa promover o crescimento muscular e amenizar a imunossupressão induzida pelo exercício físico intenso e prolongado. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. Então, aqui ele já fala, né, que é um aminoácido não essencial, certo? Aminoácido não essencial. Então, o que a gente já pode fazer aqui é descartar a isoleucina, tá? Isoleucina, ele é um aminoácido de cadeia ramificada, considerado um aminoácido essencial, certo? Então, lembrando sempre do bizuzinho que eu dou para os alunos lá do meu curso, né? Lembrando do Léo isolado e vacinado, tá? Léo isolado e vacinado, tá? Léo isolado e vacinado, certo? Então,
isolado, lembrando de isoleucina. Então, já descarta isoleucina. Os que estão relacionados à síntese proteica, ao volume celular e síntese de glicogênio, está relacionado à glutamina, certo? Então, o correto é o item C, glutamina, tá? Então é isso, gente. Para saber se vocês gostaram aí da aula, né? Peço a vocês aí o like, se inscrevam no canal, certo? A nossa intenção é trazer aqui toda semana questões de resolução de concursos, né? Questões de concurso ou residência, tá? Para práticas de vocês, tá bom? Que estão realmente estudando, se empenhando para conseguir a vaga na residência e também em concurso público, certo? Peço a vocês aí que se inscrevam lá no meu canal do Instagram, tá? Lá na minha página do Instagram, que é o foco.nutricão.concurso. Todo dia a gente coloca lá dicas de novos concursos aí que abriu, né, o edital, assim como dicas de questões, de resolução de questões. E a gente está aqui realmente para ajudar vocês, tá? Se houver algum questionamento, se houver alguma dúvida, escrevam aqui abaixo que a gente vai tentar resolver essa dúvida, tá? E também podem me mandar um direct que eu terei maior prazer em resolver a dúvida, tá bom? Então mandem aí o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder receber aí as novas aulas, certo? E aguardo vocês na próxima semana. Beijo e tchau!